Olá, bem-vindos ao canal. Me chamo Everson e eu queria apresentar para vocês as diferenças entre o padrão ARGB e o padrão mais antigo, o RGB. Tá? O RGB, ele, por ser um padrão mais antigo, ele se dispõe num padrão de apresentação de cores fixas. Tá? Você observa aqui, isso aqui é um fã, tá? E esse fã aqui RGB, ele apresenta apenas um padrão de cores, tá? Esse padrão de cores, ele é fixo, tá? Ele não muda, tá? Alguns fabricantes, para poder dar um ar, enganar, né? Dar um ar de que aquilo ali não é RGB e sim ARGB, então eles colocam LEDs de cores diferentes, mas esses LEDs, por eles não se alternarem, não ser possível controlar esses LEDs, eles vão ficar sempre naquele padrão fixo de cores. Tá? O padrão ARGB é um padrão que permite que você gerencie a forma com que os LEDs e as cores com que os LEDs vão acender. Aqui eu tenho uma fita de LED ARGB e essa fita de LED você pode adquirir essa fita de LED para colocar em qualquer parte do seu gabinete, né? Dando um efeito visual muito incrível. Tá? Então, se você não tem, eu recomendo a você que compre uma fita de LED como essa aqui. Bom, voltando aqui ao fã, né? Então, um fã ARGB ele pode ser gerenciado por um dispositivo que existe nas placas-mães. É óbvio que as placas-mães não são aquelas mais baratas, tá? Aquelas de menor custo, porque essas placas não vão apresentar esses controladores. Tá? Então, uma placa com controlador ARGB permite com que essas cores aqui criem diversos efeitos, né? Dando um efeito visual muito legal no teu gabinete. Tá? Você colocando diversas fãs, então fica muito bacana mesmo. Tá? Então, como eu identifico se na minha placa-mãe eu tenho RGB ou ARGB? Bom, na sua placa-mãe você vai identificar da seguinte forma: você vai olhar lá na sua placa-mãe e vai procurar essa pinagem lá na sua placa-mãe. Se for um conector de 4 pinos, né? Se forem 4 pinos, então é o padrão antigo RGB. Tá? Esse padrão antigo RGB, ele não é compatível com o novo padrão. Tá? O novo não, né? Mas sim o atual, né? O padrão mais atual, que é o ARGB. Tá? Por quê? Bom, primeiro que a pinagem é diferente, tá? E a voltagem também é diferente. Aí se você força a conexão de forma errada, tá? Você vai queimar a tua placa-mãe, tá? Você vai no mínimo aí danificar a tua placa-mãe. Então observe bem, tá? As diferenças. No ARGB você tem 3 pinos na tua placa-mãe e a voltagem é 5 volts, tá? Então você observa bem, tá? Vê lá no manual da tua placa-mãe, vê se tem esses conectores disponíveis, tá? E aí se tiver você identifica se é RGB ou ARGB. Tá? Se for RGB não tem jeito, tá? Se for ARGB, aí sim você vai conseguir criar um padrão visual muito bacana, tá? O que acontece? A minha placa-mãe antiga, a minha placa-mãe não tem RGB. Será que tem solução? Olha aqui que eu andei pesquisando aqui, achei uma coisa muito interessante. Uma controladora ARGB, que você vai ligar essa controladora na tua placa-mãe, na fonte, na conexão SATA, na conexão SATA, tá? Cadê? Quero mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Conecta na conexão SATA que sai da tua fonte, você vai alimentar esse dispositivo e aqui você tem, ó, a saída ARGB, onde você pode conectar o fã, você pode conectar a fita de LED, né? E aí você tem esse controle aqui remoto, onde você vai controlar o padrão de cores que você quer,
você vai controlar a forma, a intensidade como esses LEDs vão acender, e aí você consegue criar vários efeitos visuais, tá? Então é uma controladora ARGB. Só você buscar lá no site do AliExpress ou Mercado Livre, né? Lembrando que apesar do valor ser um valor bem em conta, tá em desconto, né? Você ainda tem a questão do frete dos impostos, né? Que impactam muito, né? O imposto ele vai impactar não só em cima do valor dos R$33, mas como em cima do valor do frete, tá? Então tá aí uma grande dica que eu encontrei, tá? Para você estar instalando no teu gabinete lá e criando diversos efeitos. Bom, aí só tem uma saída, né? Qual é a solução? Eu só vou poder conectar o meu cooler? Não, você não vai poder conectar só o seu cooler. É a possibilidade de você conectar um fan, você conectar a fita LED também, utilizando os splitters ARGB. Aqui, o splitter RGB, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar, né, a única entrada, né, a única saída de RGB que você tenha na tua placa-mãe, vai multiplicar em 3, 4, né, dependendo da quantidade de saídas, né? E óbvio, isso depende também da capacidade que a tua placa-mãe tem, né? Não adianta você querer ligar muitos coolers, muitos fãs, né? E a tua placa-mãe não tem capacidade para alimentar todos. Então cuidado, tá? Na hora que você for utilizar, né? Então na pontinha você observa que esses cabos extensores, tá? Você vai ter também algumas conexões, né? Às vezes do próprio cooler que você comprou, o cooler do teu CPU, ele tem nele mesmo já tem uma extensão para você ligar um fã. Aí você vai ver conectores machos, né, e conectores fêmeas, tá? Que é justamente para você fazer uma extensão dali, tá? Então você vai dar o seu like, você vai dar o seu, espero o seu joinha, o seu like e a sua inscrição no canal, tá? Para que você me ajude nesse canal para que eu continue com esse trabalho, ok? Muito obrigado pela sua audiência nesse canal.